Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 11, a partir do versículo 1. E subiu Naás amonita e sitiou Jabes de Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás amonita lhe disse: com essa condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha essa afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiro por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo, e então todo o povo levantou a voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul: que tem o povo, porque chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul ouvindo essas palavras, e acendeu em grande maneira a sua ira, e tomou uma junta de bois, e cortou em pedaços, e enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não seguia a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre todo o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque. E houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram os mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo pois os mensageiros e anunciando aos homens, Jabes se alegraram. E os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã sairemos a vós, então nos fareis conforme a tudo que parecer bem aos vossos olhos. E sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram aos amonitas até que se aqueceu o dia. E sucedeu que os restantes que se espalharam, de modo que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai-nos aqueles homens e os mataremos. Podemos assentar? Jabes de Gileade é o nome de uma cidade que pertencia aos termos de Israel. Essa cidade, ela aparece na história no fim do período em que os juízes julgavam. Para quem não sabe, o período em que os juízes julgavam era um período em que o governo de Israel era chamado de governo teocrático. Teo significa Deus, crático ou cracia significa modo de governo ou governo. Então era Deus que governava no meio do povo, era Deus que saía diante do povo. O povo não tinha um rei, o povo apenas tinha juízes que saíam diante deles nas suas guerras, que os orientava, que resolviam as suas causas. Mas a palavra do Senhor nos diz que o povo olhou as outras nações e quis ser igual. A pior burrice de alguém é querer ser igual a outra pessoa, é querer imitar a outra pessoa, porque quem imita se limita. Porque se você imita alguém, o máximo que você pode chegar é ser igual a esse alguém. Sempre que alguém fala para mim: pastor, eu quero ser igual a você, eu repreendo e digo: você vai ser melhor do que eu. Porque lugares que eu fui, você pode ir mais longe. Aquilo que eu faço, você pode fazer um pouco mais. Então a ambição do teu coração não pode ser de ser igual a alguém. Você precisa desejar e fazer por merecer ser melhor. Porque enquanto você estiver imitando, você vai se limitar. Porque Deus tem propósitos grandes com a sua vida. E esse é um tempo em que o Senhor quer levantar homens e mulheres para grandes propósitos. Ei, não é tempo mais de coisas pequenas. Deus quer levantar pessoas para coisas grandes, para coisas maiores. Naquele período em que os juízes julgavam, Deus usava profetas, Deus usava sacerdotes. Mas agora o povo vai querer um rei, eles vão desejar para si um rei. E o interessante é que quando eles clamam por um rei, o Senhor dá. Só que nós precisamos entender uma coisa: nem tudo que Deus nos dá é o que Ele realmente queria nos dar.
Nem tudo que a gente recebe de Deus está dentro do plano original de Deus. Tem coisa que Deus dá porque a gente pede. A palavra diz: pedi e dá-se-vos-á. Às vezes você está pedindo algo, o Senhor te dá, mas não é esse o plano dele para você. Por isso que não é todo mundo que tem coragem de fazer aquela oração e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Às vezes até faz, mas da boca para fora. Às vezes até faz, mas não confia que o Senhor tem o melhor para nós. Não confia que os projetos de Deus, que os planos de Deus são melhores, são maiores do que os nossos. Israel desejou imitar as nações. Israel desejou ser como as outras nações. Porque Israel julgava que havia uma cadeira vazia, mas Deus estava sentado lá. Ele é invisível, nunca foi visto por ninguém, mas ele estava lá. Mas Israel queria um rei palpável, tangível. Israel queria um rei que eles pudessem olhar e enxergar. Ei, eu quero dizer para você, você não está enxergando o seu rei, mas você pode senti-lo aqui nessa noite. Você não está enxergando ele, mas se você se conectar, você vai sentir ele aqui de uma forma como você nunca sentiu. A presença dele é muito mais real do que qualquer pessoa que está sentada aí do teu lado. Só que Israel queria preencher um espaço que eles julgavam estar vazio. E mais uma vez eu alerto a Igreja Santa do Cordeiro: cuidado em querer preencher na sua vida um espaço que você julga estar vazio. Porque é melhor uma cadeira vazia do que uma cadeira ocupada pela pessoa errada. Ei, é melhor a tua cama vazia do que você estar deitado do lado da pessoa errada. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Às vezes Ele tem te dado um livramento e você tem murmurado. Às vezes Ele tem fechado porta para que pessoas não se acheguem a você e você tem murmurado. Mas eu quero dizer para você nessa noite: entenda, se você entregou a tua vida para o Senhor, Ele está cuidando de você. Se você entregou a tua vida ao Senhor, Ele está cuidando de afastar aquilo que não é para estar do teu lado. Fica tranquilo, fica tranquila. Não reclame, não vá atrás de quem se foi. Sabe por quê? Porque aqueles que o Senhor trouxe para a tua vida com tempo de validade, não é mais para estar contigo, porque o tempo venceu. Oh glória! Israel queria ocupar um espaço que não era para estar ocupado por ninguém dessa terra. Eles pediram um rei, o Senhor não gostou, mas atendeu. Sabe, às vezes eu dou glórias a Deus por algumas orações minhas que Ele não respondeu, porque só depois de algum tempo a gente vai entender o porquê Deus disse não, o porquê Deus não fez, o porquê Deus demorou um pouco mais. Nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo. Quando Ele diz espera, quando Ele diz não. A gente é muito bom para dizer para alguém assim: ei, quando alguém conta para nós um problema, quando alguém conta para nós uma luta, a gente sempre tem aquela frase famosa: Deus sabe de todas as coisas. Mas e quando o problema é com a gente? E quando a luta é na casa da gente? E quando o problema é com a gente? Será que a gente confia que Deus sabe de todas as coisas? Ei, nós como Igreja Santa do Cordeiro, que entendemos que a morte nada mais é do que uma passagem dessa vida para outra, será que quando nós estamos com um ente querido, gelado no caixão, a gente consegue verdadeiramente acreditar que uma hora ou outra nós encontraremos com essa pessoa do lado de lá? Será que a gente tem essa fé? Nós precisamos confiar um pouco mais no Deus invisível. Nós precisamos confiar um pouco mais naquilo que a gente fala. Porque falar para consolar os outros é muito fácil. Agora falar para acreditar e tomar posse é um pouquinho mais difícil. Israel queria o que Deus não queria para eles. Israel estava nesse exato momento saindo do plano original de Deus. Queremos um rei, Deus vai lá e escolhe Saul. Porque tem muita gente que acha que foi o povo que escolheu Saul. Não, eles escolheram ter um rei, mas quem foi lá e escolheu Saul foi Deus. Aí Deus foi lá
e escolheu Saul. Mandou que Samuel ungisse. Samuel ungiu Saul. Só que a palavra diz que quando Samuel unge Saul, o povo teve dificuldade em reconhecer Saul como rei. O povo começou a fazer questionamentos a respeito desse rei. É como subir aqui no altar uma pessoa que você nunca viu pregar. A primeira pergunta que soa dentro do teu coração é: será que sabe pregar? Será que vai pregar bem? Nunca vi pregando. Nunca vi essa pessoa pregando. Será que tem uma boa palavra? Surge aquela pergunta, surge aquela dúvida. Então, quando o povo vê Saul ungido a rei, eles começam a se perguntar: será que sabe lutar? Será que sabe fazer alguma estratégia de guerra? Será que esse homem é mesmo bom? Será que Deus é com ele? Ei, deixa eu te contar uma coisa. Sempre que Deus quer mostrar que Ele é conosco, se levantará uma guerra. Ei, sempre que o Senhor quer mostrar que Ele é na nossa vida, vai levantar uma situação para sacudir as tuas estruturas. Porque a gente só sabe que Deus é com a gente quando a gente está no meio de uma guerra, quando a gente está no meio de uma situação difícil, quando a gente está tendo as nossas estruturas abaladas. É só em momento difícil que Deus vai se revelar e mostrar que Ele é com a gente. Ei, o povo tinha dúvida: será que Deus é com esse homem? Aí Deus fala: peraí que eu vou mostrar. Espera aí que eu vou revelar. Espera aí que eu vou mostrar para vocês se eu sou com esse homem ou não sou. Às vezes você tem aqueles questionamentos: Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Aí Deus permite situações para Ele te mostrar que Ele é contigo. Ei, deixa eu te contar um segredo: Deus é contigo quando a porta se fecha também. Deus é contigo quando a enfermidade chega também. Deus é contigo quando você passa por momentos difíceis também. Deus é contigo quando as afrontas vêm. Deus é contigo também nos momentos difíceis. E é nesses momentos difíceis que Deus vai permitir algo tão tremendo para você olhar e entender: a mão de Deus está sobre mim. Às vezes tem pessoas que vê você vindo para a igreja e diz: mas está sempre na igreja e está passando luta. Fica tranquilo, Deus vai mostrar que Ele é contigo. Do que adianta ir para a igreja? Geralmente quem fala isso é os da própria casa. Geralmente o povo da própria casa é os piores que tem, irmãos. É os piores, é os de casa que é os piores. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: fica tranquilo, Deus vai mostrar que Ele é contigo. Deus vai fechar a boca daqueles que estão falando contra ti, contra o teu Deus e contra a tua fé. Ei, Deus vai se levantar ao teu favor e Ele vai mostrar que os teus passos em direção a este lugar nunca foram em vão. Deus vai mostrar, ei, que a tua oração, que os teus sacrifícios nunca foram em vão. Oh glória! Veja bem, Israel não confiava em Saul, até que Deus permite que se levante uma guerra. E a Bíblia diz que o rei dos Amonitas resolveu alargar as suas tendas. E para alargar as suas tendas, ele quer invadir Jabes de Gileade. Ele quer tomar a cidade de Jabes de Gileade. Igual o Japão agora quer tomar Taiwan. Então esse rei dos Amonitas, ele veio e disse: eu vou tomar Jabes de Gileade para mim. Eu vou alargar as tendas e eu vou começar destruindo Jabes de Gileade. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz é cercar a cidade. Cerca a cidade de Jabes de Gileade todinha. Só que tinha um porém: Jabes de Gileade fazia parte dos termos de Israel. E os termos de Israel fazia parte de uma aliança. Ei, fazia parte de uma aliança que pertencia a Deus. Entenda uma coisa: se você tem uma aliança com Deus, o inimigo pode até te cercar, mas não entra. Pode até cercar a igreja, mas entrar não entra. A Bíblia diz que esse inimigo, ele cercou Jabes de Gileade. A cidade ficou toda cercada. E quando se cercava uma cidade, os moradores do lado de dentro, em questão de dias, eles não tinham mais água, eles não tinham mais comida, eles não tinham mais nada. Era questão de dias. Eles começavam a passar por algumas privações.
Às vezes nós passamos por isso porque o inimigo, ele não mudou a estratégia, ele continua do mesmo jeito. Quando o diabo quer destruir uma pessoa, tirar ela da presença de Deus, a primeira coisa que ele faz é cercar ela. Eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que o inimigo já te cercou de todos os lados. Quando o inimigo nos cerca, a porta fecha, pessoas nos abandonam, situações se agravam, o que era difícil fica um pouco mais pior, e a gente começa a perguntar: aonde está Deus? Jabes de Gileade estava cercada, e quando o inimigo nos cerca, nós começamos a sentir uma atmosfera de guerra. Eu não sei quem é espiritual e pode me entender aqui nessa noite. Só que às vezes você já acorda pela manhã e você sente que há uma atmosfera de guerra. Você sente que o dia não está legal. Você sente que está pesado. Você sente que o ambiente à sua volta está pesado. É aquele clima de guerra, é o inimigo te cercando de todos os lados. De repente dá aquela ira, dá aquele nervoso. Quem já passou por isso? Você fica irritado, por quê? Porque há uma atmosfera de guerra à sua volta. O inimigo está te cercando por todos os lados. Você tenta fazer uma coisa e não dá certo. Você tenta fazer outra e não dá certo. Há uma atmosfera de guerra te cercando. Ei, se você está sentindo que tem uma atmosfera de guerra te cercando, faça o que Jesus ensinou. Entra no teu quarto, fecha a porta, manda esse inimigo embora, bota ele para correr. Clame pelo sangue de Jesus, clame pelo nome de Jesus. Não há barreira que resista a um crente que ora, a um crente que se prostra diante do Senhor. O inimigo estava cercando Jabes de Gileade. O povo estava sem saída, mas ele não podia entrar. Ele até cercava, mas ele não podia entrar. Se alegre a Deus por isso. Celebre, adore, porque o inimigo cerca, mas não tem poder de entrar se o Senhor não permitir. Ele cercou e a Bíblia diz que as provisões começaram a acabar. Começou a acabar a água, começou a acabar o alimento. O povo começou a se desesperar, porque toda pessoa, quando está cercada, ela se desespera, porque há uma desestabilidade muito grande quando alguém está cercado. Por mais inteligência emocional e fé que essa pessoa tenha, ela vai sentir na pele a afronta, a guerra, a perseguição. Jabes de Gileade ficou desestabilizados, porque o inimigo estava cercando toda a cidade. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. O povo estava totalmente cercado. E tem pessoas aqui que o diabo já cercou seu casamento, já cercou lá no seu trabalho, já montou um cerco no meio da tua família, já montou um cerco em várias áreas da tua vida. Mas eu vim da parte de Deus dizer para você: vai ter livramento, ele não vai entrar. Ei, eu vim aqui nessa noite só para te dizer: vai ter livramento, o inimigo não vai entrar. Vai ter livramento, ele já plantará, ele já cercou, ele está ameaçando, mas eu vim dizer: vai ter livramento. Por quê? Porque o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Eita Deus, tremendo. Só que Jabes de Gileade estava tão cansado daquele cerco, que eles fizeram uma proposta para o inimigo. A proposta é: vamos nos render. Vamos nos render e vamos ser os seus escravos. Quando o povo de Jabes de Gileade disse: olha, vamos fazer uma aliança contigo, vamos nos render, vamos ser seus escravos, aquele rei chamado Naás, que em hebraico significa serpente, tão astuto, ele se levanta e dá um recado: não quero apenas aliança com vocês, não quero apenas que vocês sejam os meus escravos, eu quero também que cada homem, cada valente de guerra, arranque o seu olho direito. Como lemos no texto. Mas quando Jabes de Gileade faz essa proposta, eles haviam se esquecido do que está escrito em Deuteronômio capítulo 23, do versículo 3 até o 6, onde o Senhor disse: olha,
Esses amonitas não valem nada. Nunca, em toda a história, vocês devem fazer aliança com eles, porque eles não prestam. Nunca faça aliança com quem não presta, igreja. Cuidado ao fazer aliança com quem não presta, porque logo você não vai estar prestando também. Havia uma palavra que não era para fazer aliança, mas o medo fez com que ele se esquecesse da palavra. O medo traz esquecimento, o medo traz amnésia. Já prestou atenção que quando a gente está com medo, a gente esquece uma porção de coisas, a gente fica insano. O medo traz insanidade. O povo propôs aliança, mas Deus já havia falado: não é para fazer aliança, é para confiar em mim. Lembra de Eliseu, quando pela manhã o seu moço acorda e a cidade de Samaria estava cercada pelo exército da Síria, mas Eliseu olha e fica tranquilo. Por quê? Porque Eliseu era espiritual. Nós precisamos ser um pouco mais espirituais, porque não se vence guerra se você não for um pouquinho espiritual, pelo menos. Eliseu era espiritual, e porque Eliseu era espiritual, quando ele vê o seu moço desesperado, porque o exército da Síria estava cercando Samaria, Eliseu fala para ele: fica tranquilo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas Geazi era muito carnal para entender isso. Então Eliseu faz uma oração e diz: abre os olhos do moço, Senhor. Ele precisa ver as coisas espirituais. Ele precisa entender que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo material. Cadê a igreja de Cristo que pode entender isso e dar glória ao nome do Senhor, hein? O mundo é espiritual, é tão real quanto o mundo material em que vivemos. Ei, antes desse mundo físico ser criado, o mundo espiritual foi criado primeiro. O mundo espiritual é real, e existe coisas que nós não estamos vendo, mas está acontecendo agora. É por isso que às vezes a gente fala: ó, irmãos, tem anjo aqui. Aí tem gente que fica assim, caçando. Não, com o olho carnal não vai ver. Tem que pedir para o Senhor uma visão espiritual. Tem hora que você diz: meu Deus, que presença eu estou sentindo. Aí tem gente que está no mundo da lua: ei, com essa carne aí não vai sentir. É coisas espirituais. São coisas espirituais. Então preste atenção. Eliseu viu o exército que veio para socorrer, mas Geazi, enquanto os olhos dele não foi aberto, não conseguiu enxergar nada. Eu quero dizer para você: quando os seus olhos espirituais forem abertos, você vai entender coisas que antes não entendia. Você vai conseguir ver coisas que antes você não via. A questão é que pouca gente está disposta a pagar o preço para ficar horas na presença do Senhor, para enxergar o que Ele tem para mostrar. Mas eu quero dizer para você: se tiver alguém disposto aqui a passar horas na presença do Senhor, Ele vai começar a te mostrar o mundo espiritual. Ele vai começar a mostrar para você coisas que o olho carnal jamais conseguiu ver. É real, igreja, é real. A presença de Deus é real, os anjos é real, o Espírito Santo é real, a glória de Deus é real, as bênçãos do Senhor é real, o socorro de Deus é real. A guerra estourou, o inimigo veio, Israel quis fazer aliança, mas deixa eu te contar uma coisa: sempre que o inimigo se levantar contra a tua vida, não tenha medo. Sabe por quê? Porque ele sempre estará em desvantagem. Em desvantagem por quê? Porque você tem uma aliança com Deus e ele não tem. Você é um escolhido de Deus e ele não é. Deus está contigo e não está com ele. Quantos podem dar glória por isso? Olha para quem está do teu lado e diga: o inimigo está em desvantagem, porque Deus é comigo. Aleluia, oh glória. Você tem a promessa, ele não tem. Você tem uma unção, ele não tem. Você tem autoridade e poder, ele só tem poder. E um pouco ainda. Então veja bem, o inimigo era perverso. Então ele propõe que o povo se entregue, seja seus escravos, mas que também arranque o olho direito, como lemos no texto. Só que veja bem, quando Naás propõe que os
de Jabes de Gileade arrancasse o olho direito, ele não estava apenas propondo uma dor física, ele estava propondo vergonha, ele estava propondo impossibilidade de lutar, ele estava propondo desonra. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando o inimigo traz para nós uma vergonha, o Senhor traz dupla honra. A palavra do Senhor nos diz que nós não seremos envergonhados. O inimigo quer envergonhar pessoas aqui, mas eu vim dizer para você, tu não serás envergonhado. O diabo está preparando um plano de vergonha, mas o Senhor manda eu te dizer, tu não serás envergonhado, tu não serás envergonhada. Oh glória! Meu Deus, no lugar da vergonha vai ter dupla honra. O desejo de Naás era marcar a história dos de Jabes de Gileade com a vergonha. O diabo quer marcar a história de pessoas aqui com vergonha. Ei, tem pessoas que quando lembram do teu passado, sente vergonha, o inimigo quer marcar com vergonha. Mas eu vim te dizer, vai ter dupla honra e você vai esquecer dessa vergonha. Vai ter dupla honra e o inimigo não vai ter como te acusar do tempo de vergonha. Ei, vai ter dupla honra. E isso que antigamente te trazia vergonha vai ser cancelado, vai ser anulado, vai ser arrancado. Essa é profecia para alguém aqui nessa noite. Meu Deus, veja bem, quando os homens de Israel iam para a guerra, eles usavam a sua mão esquerda para segurar o escudo. Então com a mão esquerda eles seguravam o escudo que protegia o coração e que protegia o olho esquerdo. E o olho direito ficava livre para quê? Para ver o inimigo e mandar a espada. Só que agora Naás, ele quer o olho direito de cada homem, para arrancar deles o direito de guerrear, o direito de lutar. Tudo que o inimigo mais quer é que você não lute, é que você não guerreie e se conforme com a situação. Deus não quer você passivo desse jeito. Você não pode se conformar com o que não está bom. Tem gente que diz assim, é porque eu não gosto de guerra. Oi, irmão, eu também não gosto de guerra, mas eu também não corro de uma guerra. Parece até mentira. Às vezes eu falo pro meu esposo assim, não, eu não gosto de guerra. E ele dá risada. Eu não gosto, irmão, mas eu também não vou correr, porque se eu não guerrear, eu não vou ter vitória. Se eu aceitar tudo calado, eu vou negligenciar o meu direito, o direito dos meus filhos, o direito da minha casa. Nós não podemos negligenciar o que é direito nosso. Quem está entendendo isso? Por mais que você não goste de guerra, ei, mas você também não pode aprender a gostar de derrota. Eu não gosto de guerra, irmão, mas eu também não gosto de perder. Eu também não gosto de derrota. Eu não gosto de me render. Então eu me posiciono, eu me levanto, oh glória a Deus, e parto para a guerra, e parto para a peleja. Oh glória. Então presta atenção. Quando Naás propõe arrancar o olho direito de cada homem e fazer-lhes escravo, eles pedem para ele um tempo de 7 dias para enviar pedido de socorro para as outras tribos. E aí a Bíblia diz que eles enviam para todas as tribos de Israel um pedido de ajuda. Ei, alguém nos ajuda. Naás quer arrancar o nosso olho direito, Naás quer nos envergonhar. Essa era a proposta de Naás. Então chega a notícia nos termos de Israel. Em cada canto eles mandaram a notícia do que Naás queria fazer. E aí a Bíblia diz que aonde chegava a notícia havia muito choro, principalmente, como nós lemos aqui, por parte dos anciãos. Por que que os anciãos choravam? Por que que os mais velhos choravam? Os mais velhos choravam porque eles estavam acostumados a ver Deus dar vitória. Eles estavam acostumados a ver o Senhor pelejar por eles. Só que agora o que eles estão vendo é o inimigo tentando envergonhar. E eles começam a chorar. Por quê? Porque os homens de Jabes de Gileade estavam com medo. Os homens de Jabes de Gileade estavam preferindo se entregar do que guerrear. E aí a Bíblia diz que Saul vinha do campo com algumas juntas de boi, e ele escuta o choro. Ele escuta o choro. Eu não sei se você já
Se você já foi em Israel, você vê um judeu chorando na beira do muro das lamentações e clamando a Deus. Irmão, é diferente do nosso clamor. A gente clamou, oh, meu Deus, tem misericórdia. Um judeu não. Amados, um judeu ele grita. Mas ele grita. Sabe aquele pedido de socorro de alguém que acabou de ser esfaqueado? Irmão, eles gritam com força. Eles clamam a Deus com força. E a Bíblia diz que Saul vem chegando e ele escuta aquele bando de ancião gritando, clamando por socorro. E ele pergunta: o que é que esse povo tem? Por que que eles estão chorando desse jeito? Aleluia. Aí alguém conta para ele: ó, é porque o pessoal de Jabes de Gileade está correndo perigo. Naás quer fazer deles escravos e arrancar o olho direito. Aí a Bíblia diz que aconteceu um negócio. Olha, eu acho lindo isso. Olha o que é que vai dizer no versículo de número 11. O versículo de número 6 até o 11 diz assim, ó: e quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus se apoderou sobre ele e acendeu a sua ira. Ó, olha bem, o Espírito de Deus se apoderou e acendeu a ira. Parece estranho, né? Ei! Mas quando Deus quer empoderar alguém, Ele coloca um inconformismo nele. Você nunca vai ser empoderado ou empoderada conformado desse jeito. Sempre que Deus vai empoderar alguém, Ele vai inconformar esse alguém, vai fazer com que esse alguém sinta uma ira danada pela situação e se levante na força do búfalo. Ei, o Espírito se apoderou de Saul e a sua ira se acendeu em grande maneira. E ele diz: espera aí, não é assim não. Não é o inimigo que dita as regras. Lembra que eu disse no início que quando Deus quer trazer reconhecimento a alguém, Ele prepara uma guerra, Ele prepara uma luta. Lá estava o momento de Saul ser reconhecido como rei. A Bíblia diz que ele se encheu de ira e ele pegou uma junta de bois, cortou em pedaços e mandou um pedaço para cada tribo, dizendo: ó, tá vendo esse boi esquartejado? Assim se fará ao boi de todo homem que se recusar a ir nessa guerra comigo e com Samuel. Que ameaça, hein? A Bíblia diz que quando os homens ouviram essa ameaça, eles se levantaram como um só homem. O que é se levantar como um só homem? É com um só propósito. Com um só propósito. Eu tenho fé na oração de um casal, eu tenho fé na oração de uma família, eu tenho fé na oração de uma igreja quando eles estão em um só propósito. Porque a palavra do Senhor diz que se dois concordar aqui na terra, irmão, pronto. Tem que dois concordar, no mínimo. Se dois concordou, irmão, pronto, o céu se abre, a resposta chega. Aleluia. E a Bíblia diz que todos eles se juntaram em um só homem. E a palavra do Senhor nos diz que quando eles se juntaram como um só homem, Saul tinha uma palavra, e a palavra era: amanhã, quando o sol começar a esquentar, o Senhor já terá dado o livramento. Amanhã, quando o sol começar a esquentar, o Senhor já desceu nessa guerra. Amanhã, quando o sol começar a esquentar, o Senhor vai vir com vitória. O Senhor vai vir nessa peleja. Quando o sol começar a esquentar, a bênção do Senhor já estará nas nossas mãos. Nós precisamos acreditar na vitória imediata de Deus para a nossa vida. Nós não podemos ser incrédulos a ponto de achar que Deus fez e fará em um passado bem, em um futuro bem distante. Não, Deus fez e Ele pode fazer hoje, Ele pode fazer amanhã, Ele pode fazer no minuto seguinte. Eu preciso acreditar no socorro de Deus para hoje. Precisamos acreditar no socorro de Deus para agora. Precisamos acreditar no socorro de Deus para amanhã. Aleluia! A Bíblia diz que 330 mil homens naquele dia se juntaram a Saul. Se juntaram a Saul. E Saul continuava dizendo para aqueles homens: olha, amanhã no aquecer do sol tem livramento. Fiquem tranquilos, nós estamos aqui em 330 mil homens, mas fica tranquilo, amanhã no aquecer do sol está chegando o livramento. Deus está dizendo para pessoas aqui: fica tranquilo, está chegando o livramento.
Ei, fica tranquilo, está chegando o livramento. Está chegando o livramento. Você não será envergonhado. Você não será envergonhado. Está chegando o livramento. Ei, Deus está dizendo para pessoas aqui: essa afronta não vai ficar assim. Está chegando o livramento. Ei, o inimigo quer arrancar o teu olho, quer te impedir de lutar, quer te impedir de ver a glória de Deus. Mas fica tranquilo, ei, é para esses dias o livramento, é para esses dias a vitória, é para esses dias a resposta. Assim diz o Senhor: não vai demorar, não vai demorar. Está chegando o livramento, está chegando o livramento. Não sei que tipo de afronta o inimigo fez, eu não sei que tipo de ameaça ele fez, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer: está chegando o livramento, está chegando o livramento, está chegando o livramento, está chegando o socorro de Deus. Meu Pai, que coisa linda! Quando a resposta chega para os de Jabes de Gileade, eles enviam um recado para o inimigo e diz: ó, fica tranquilo, pode projetar o que você quiser projetar, porque o Senhor está conosco. A bênção de Deus está conosco, a mão do Todo-Poderoso está conosco. E a palavra do Senhor nos diz que eles se ajuntaram contra os de Naás, os amonitas. E quando eles se juntaram, a Bíblia diz que Deus deu tanta destreza para aqueles homens. Ei, tem estratégia que o Senhor só vai dar para você. Ei, tem segredo que Deus só vai revelar para você. Sabe por quê? Porque porque há uma espada na tua mão. Ei, em outro tempo você não conseguia manejar ela, mas agora que é o momento da tua guerra, agora que é o momento de enfrentamento, você vai ter destreza, você vai ter estratégia, você vai ter sabedoria, você vai ter desenvoltura para derrotar teus inimigos. Eles te afrontaram, eles te humilharam, escarneceram, mas o Senhor está colocando uma espada na tua mão aqui nessa noite. Tem gente aqui passando guerra financeira, guerra espiritual, guerra no casamento, aleluia. Mas essa é uma noite de livramento, essa é uma noite de livramento. Tu não serás envergonhado. Quando o recado chega para Naás, aleluia, ele não acredita, que o inimigo é meio desacreditado. Mas quando as tribos de Israel se põem a lutar, a Bíblia vai dizer para nós que o terror foi tão grande no arraial do inimigo, que não ficava dois juntos. Eles se espalharam de tal maneira, era Israel derrotando e eles se espalhando. É por isso que em Deuteronômio está escrito: o inimigo vem por um caminho, mas por 7 vai ter que fugir. Ei, ele pode até ter vindo por um caminho, por uma direção, mas por 7 caminhos ele vai fugir contra ti, desbaratinado, desesperado, desorientado, quando vê o poder que Deus colocou na tua espada. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor deu vitória. Naás fugiu envergonhado. Os de Jabes de Gileade levantaram as suas mãos, alçaram a sua voz e glorificaram o nome do Senhor. Porém, todas as tribos de Israel olharam para Saul e o reconheceram como seu rei. O que é que eu quero que você entenda nessa noite? Debaixo do sangue de Cristo, essa guerra não veio para te envergonhar, foi para trazer reconhecimento. Essa guerra, essa luta veio para trazer reconhecimento para você, como mulher de Deus, como homem de Deus, como alguém que está cheio da glória de Deus, como alguém que vai dar a volta por cima. Meu Deus, você crê que vai dar a volta por cima? Quantos crê que vai dar a volta por cima? Ei, eu não sei o que estão falando de você, eu não sei o que estão falando da tua história, mas eu vim dizer para você: essa guerra vai dar o que falar, essa guerra vai dar muita gente falando a teu respeito, contando o que Deus fez por você, contando como você venceu a sua guerra. Nessa peleja, há uma mão poderosa que está sobre a tua vida, trazendo um decreto de reconhecimento. E a Bíblia diz que os homens daquela guerra se voltaram para Samuel e disseram: Samuel, quem é os que não aceitava Saul?
vamos matar. Saul diz: não, hoje é dia de vitória. Porque a maior vitória não é os inimigos morrer, a maior vitória é os inimigos ver. Ei, a maior vitória é os inimigos ver Deus com você. Não deseja a morte de ninguém não, irmão, deseja a vida. Deseje vida. Eles vão olhar e dizer: meu Deus, tentei de tudo para derrubar ele, para derrubar ela, mas todavia está de pé. Eu fiz de tudo para envergonhar ele, para envergonhar ela, todavia está sendo honrado. Eu fiz de tudo para dar prejuízo para ela, para dar prejuízo para ele, todavia está prosperando. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz, é assim que Deus te quer, de pé, dando glória, adorando, porque no meio da tua guerra tu não serás envergonhado. Olha para quem está do teu lado e diga assim: respeita a minha história, porque Deus é comigo. Fala, respeita a minha história, porque Deus é comigo. Deus é comigo, Deus é na minha guerra. Respeita a minha história, Deus está na minha vida. Respeita a minha história, Deus peleja por mim, Deus peleja do meu lado. Respeita a minha história, a mão de Deus me fará vencer. Se coloca de pé comigo agora. Eu não sei que tipo de guerra você está enfrentando, eu não sei que tipo de luta você está passando, mas a tua história vai dar o que falar. Quem já estava comentando a tua derrota vai ver o que Deus fez por você, vai ver a mão de Deus. Pisar na serpente, vai ver a mão de Deus esmagar a serpente. Só você que está em guerra, só você que está em peleja, só você que está enfrentando um momento difícil. Fecha os seus olhos, porque nós vamos orar. Fecha os seus olhos, que nós vamos falar com Deus. Fá Corabai edere mandalá. Ei, andalaba canta la mandalai. Oh, revere mandalai. Deus entra no meio do fogo e te faz vencedor. Acima de tudo e de todos, Ele é Senhor. Tua honra e a sua glória não dá pra ninguém. É Deus.